E aí, beleza? Meu nome é Arthur, eu sou aluno de Ciência da Computação do ICMC da USP de São Carlos e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um Bubble Sort. O Bubble Sort nada mais é do que um método de organização de vetores, de forma que você consegue organizar ele da forma que você preferir, seja ele de modo crescente ou decrescente. Então, como vocês podem ver, eu já estou com a tela do VS Code aberta e eu já deixei preparado esse exemplo para vocês. Pensa que esses números eles são o nosso vetor. E eles estão organizados exatamente dessa ordem. Da ordem que simplesmente foram colocados dentro do vetor e foi assim. Então agora a gente vai organizar esse vetor. Então a forma que eu gosto de explicar o Google Sort é como se fossem duas setas apontando. E essas duas setas elas vão ser as variáveis de controle do nosso for. O for que é uma estrutura de repetição e nesse caso vai ser um for alinhado, ou seja, um for dentro do outro. Então aqui como vocês podem ver, eu estou usando essas barras aqui para representar as setas. Então, na primeira iteração, o que eu vou fazer? Como as duas setas estão apontando para o mesmo elemento, a seta de baixo eu imediatamente já vou passar para o próximo elemento. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer a comparação. Esse próximo número, ele é menor do que o meu número anterior? Nesse caso, a gente está vendo que não é. 7 é maior do que 4, não menor. Então, nesse caso, ele não vai fazer nada. Ele vai simplesmente passar para o próximo elemento. Passando para o próximo elemento, eu vou comparar. Esse elemento ele é menor do que o elemento onde está a primeira seta? Nesse caso é. 0 é menor que 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar os dois de lugar. Então, onde tem o 0, vem o 4. E onde tem o 4, vai o 0. Perfeito. Feito isso, eu vou passar para o próximo elemento. Aí eu vou verificar, fazer a mesma verificação. Esse número, ele é menor do que o anterior? Do que o primeiro onde está a seta? Também não. Então, nesse caso aqui, o 0 já é um menor elemento. Então, ele vai continuar fazendo loop, vai verificar e vai ver que não tem ninguém. E ele vai voltar para o começo. Só que aqui tem uma coisa interessante. Quando a gente faz a primeira vez o nosso loop, a gente já garante com 100% de certeza que o primeiro elemento já é o menor elemento. Então, aqui, o 0 já é o menor elemento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar a seta de cima para o próximo elemento e a seta de baixo vai começar do segundo elemento também. E a partir de agora, eu vou simplesmente fazer o mesmo processo. Eu vou pegar o ponteiro de baixo e vou comparar. Esse próximo número é menor do que o anterior? 4 é menor do que 7. Então, aqui vai o 7 e aqui vai o 4. E assim por diante. Então, uma vez explicado, vamos para o código. Para começar o código, eu vou declarar três variáveis do tipo inteiro. Int n, números e aux. O que são essas três variáveis? N vai ser o tamanho do nosso vetor que eu vou pedir para o teclado, para quem estiver digitando, imputar o valor. Já os números vão ser os números que vão estar dentro do vetor. E aux é o nome que a gente dá para a variável auxiliar, que vai me ajudar quando eu for fazer a troca no Bubble Sort. Perfeito. Uma vez declaradas as variáveis, eu vou, que nem eu falei, escanear a entrada do usuário, que vai ser o tamanho do vetor, que é utilizando o comando scanf. E perfeito. Uma vez escaneado, Uma vez sabendo o tamanho do vetor, eu vou declarar o vetor, que como as variáveis são do tipo inteiro, o vetor ele também vai ser do tipo inteiro. Então, int vet, o nome genérico de vetor, com n elementos. Feito isso, agora eu vou preencher o nosso vetor. Então, para isso, eu também vou utilizar uma estrutura de repetição que vai ser o for. Então, for int i começando de 0. Por que começando de 0? A grande maioria das coisas na computação começam do zero. A contagem começa do zero. E com os vetores não é diferente. Então, a nossa variável de controle vai começar do zero. Enquanto i for menor do que o n, que é o tamanho do nosso vetor, eu vou incrementar o i de 1 em 1 e mais. Feito isso, agora eu vou dar um scan. O mesmo comando que eu dei para ler o tamanho do vetor, eu vou fazer aqui também, só que agora para ler os números que vão ser colocados dentro do vetor. Então, scanf
e números. Números. Beleza. Uma vez que eu estou lendo os números que vão ser digitados, eu vou colocar esses números dentro do vetor. Então, o vetor na posição i vai receber números. Por que o vetor na posição i? Lembra que eu falei que o vetor ele começa do zero? Então, como a variável i também está começando do zero, a variável de controle, isso garante que eu vou estar colocando o primeiro input do usuário na primeira posição do vetor. E assim sucessivamente. Quando o i valer 1, vai ser o segundo número que o usuário digitar e assim por diante. Feito isso, preenchendo o nosso vetor com números, agora vamos para o Bubble Sort. Como eu disse para vocês, vai ser um for dentro do outro. Então, for int j começando de 0, enquanto j for menor do que n, j mais mais. For int k começando de 0, enquanto k for menor do que n, também o tamanho do vetor, k mais mais. Perfeito. Agora lembra que eu vou fazer a comparação dos valores. E como que eu vou fazer isso? Utilizando um if. Então o que eu vou fazer? Eu vou verificar se o elemento que está na posição k do vetor, ele vai ser maior do que o número imediatamente depois dessa posição. Ou seja, o vetor na posição k mais 1. Como k está começando de 0, eu vou pegar o elemento 0 e vou comparar com o elemento 1. E quando rodar o loop mais uma vez, eu vou comparar o elemento 1 com o elemento 2. Feito isso, eu vou utilizar a variável auxiliar. Para quê? Porque eu vou precisar sobrescrever o elemento que estava na posição k pelo elemento que estava na posição k mais 1. Só que eu não posso perder o valor que tinha na posição k, porque agora esse valor ele vai ter na posição k mais 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a variável auxiliar e vou fazer ela receber o valor que está dentro de vetor de vet na posição j. Na posição k, perdão. Perfeito. Agora, como eu já atribuí o valor que está nessa posição do vetor à variável auxiliar, eu vou sobrescrever essa posição. Então, o vetor na posição k vai receber o valor que está na posição do vetor na posição k mais 1. Feito isso, agora é só eu sobrescrever o valor que está na posição k mais 1. Então, o vetor na posição k mais 1 vai receber aux. Perfeito. E assim está pronto o Bubble Sort. Vamos agora imprimir a variável não, o vetor, para ver se está tudo certo. For int m começando de 0. Eu estou dando um nome diferente para a variável de dentro do for, porque isso daí se torna até uma boa prática você não dar nomes iguais para as variáveis. Por mais que, nesse caso, ela não faça diferença, porque ela vai estar valendo só para dentro do escopo daquela função, para dentro daquele for específico, é sempre bom você tentar variar o nome das variáveis. Então, m também sendo menor que o tamanho do vetor, que é n, m mais mais. Então, para imprimir um valor na tela, eu utilizo o comando print, printf, %d, vetor na posição m. Perfeito. Opa, errei o ponto e vírgula. Aí, agora sim. Ctrl S para salvar e vamos rodar para ver se está tudo funcionando. Ok, aparentemente compilou. Compilou, então vamos testar. Eu vou querer um vetor com 5 elementos. Os elementos vão ser 3, 9, 0, 5 e 2. Então a ordem vai ter que ser 0, 2, 3, 5 e 9. 0, 2, 3, 5 e 9.
Aqui, se você quiser, você pode até dar um espaço entre cada um deles. Mas a função, de qualquer maneira, o bubble sort está funcionando. Vamos colocar um vetor simples também de 5 elementos, mais um. Utilizar o mesmo exemplo. 3, 9, 0, 5, 2. Aí, organizado, separada, com espaço entre eles. 0, 2, 3, 5 e 9. Perfeito. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário, talvez, eu vou deixar um formulário para vocês me dizerem o que vocês acharam, tá? Pode ser sincero, de verdade. E eu acho que é isso. Muito obrigado a todos que assistiram.